Obrigado, Juan. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Dizer que é uma enorme alegria, né, uma grande satisfação estar podendo participar dessa discussão de um tema que é tão importante, né, de algo que afeta tanto a vida de todos nós. Queria agradecer o convite que foi formulado pelo Juan, carinhosamente, de dar um espaço para o pessoal aqui do Sul para falar um pouquinho também sobre essas providências legislativas todas aí que estão sendo tomadas e que a gente também possa tomar parte dessas discussões todas que são relevantíssimas para todos nós. Dizer também que é uma alegria enorme poder, mais uma vez, compartilhar um espaço acadêmico profissional com meus queridos amigos André, Rodrigo e Luiz Felipe, o Rodrigo e o Luiz, meus colegas de academia, enfim, de escrita acadêmica. O André é meu colega de PUC, a gente divide as turmas de Direito Empresarial lá na faculdade, em especial as turmas de Direito Recuperatório e Falimentar. Então, para dizer que eu me sinto absolutamente em casa, me sinto entre amigos, o que não vai reduzir o tom do debate, porque existem posições aqui antagônicas, existem algumas divergências que vocês vão ver aí ao longo do debate, muito embora tudo no mais absoluto caráter e no espírito de colaboração, né? Essa é a ideia, é construir em conjunto. Juan, enfim, eu gostaria de começar, até fiz eu não sei se tu me permite compartilhar algum tipo de material aqui que eu preparei, porque a ideia eu queria fazer um overview aí do que está acontecendo e também uma visão panorâmica do PL 1397, literalmente para levantar a bola para os meus colegas cortarem logo na sequência. Então, eu vou fazer um share screen, posso? Não cheguei a te perguntar, mas vou tentar aqui. Eu não sou muito bom em tecnologia, mas, enfim, isso aqui não... Tá rolando. Tá aí, tá ó, rolando? tá perfeito. Beleza, não é isso aqui o que importa. Na verdade, o que importa é o que vem daqui para baixo. Na verdade, são só alguns símbolos desse momento que a gente está vivendo. Não tem por que discorrer sobre a natureza da crise que todos nós estamos enfrentando, ela é notória, né? Mas hoje surgiram algumas situações, alguns fatos que eu acho que eles são símbolos da gravidade do momento e que, evidentemente, que se refletem nesse PL ou em qualquer outra medida ou iniciativa legislativa que busque lidar com os problemas do Covid-19. Então, eu recebi, a gente recebe nos grupos de WhatsApp, etc., no Instagram, esse tipo de meme, né? E esse eu achei um meme extremamente curioso, porque hoje o preço do contrato futuro para maio do barril de petróleo nos Estados Unidos, ele pela primeira vez na história, ele ficou negativo, o que significa basicamente que os produtores de petróleo lá estão dando dinheiro para quem quiser retirar o barril de petróleo cheio dos seus estoques, já que não há mais estoque para o petróleo produzido, que de alguma forma representa essa enorme ruptura na demanda que se tem hoje, em especial no petróleo. Encontrei esse outro meme aqui enfim, num grupo de WhatsApp, Instagram, etc., que também reflete, né, esse momento atual, sempre lembrando que era uma piada recorrente que o melhor negócio do mundo, né, era uma empresa de petróleo bem administrada, o segundo melhor negócio do mundo, uma empresa de petróleo mal administrada, porque não haveria como perder dinheiro com o petróleo. Os tempos eles são tão interessantes, a gente já rompeu a barreira do desconhecido, que é símbolo desse momento atual, essa situação do barril de petróleo caindo a preços negativos nos Estados Unidos. E, finalmente, um meme que eu vi um pouquinho antes da nossa live começar, ali na página do nosso querido amigo Thiago Diamante, na verdade, no perfil do Instagram dele, Recuperação Judicial, né? Desce ali um marciano no planeta Terra e a primeira coisa que o marciano faz ao encontrar alguns terráqueos leve-me, a primeira coisa que ele diz leve-me ao administrador dessa massa falida, né? Ou seja, essa ideia de que o mundo inteiro está em crise, a crise ela é transfronteiriça, ela não conhece fronteiras, e é essa a gravidade, né, de fato, do que a gente está enfrentando, e é isso que o PL vem a enfrentar. Basicamente, o que a gente tem aqui, só vou mudar o modo de apresentação aqui. Isso aqui é conhecido de todos, mas são as ondas de choque. A gente tem um grande problema sanitário, de saúde pública,
se fala em colapso do sistema sanitário. A gente tem um colapso do sistema sanitário na Itália, na Espanha, em diversos países, nos Estados Unidos também. Então, a gente tem um problema sanitário grave. Em razão disso, são tomadas medidas de isolamento ou distanciamento social. Só que, em função dessas medidas de distanciamento ou isolamento social, o que vem na sequência, o que a gente já está vivendo, é um colapso econômico, que vai gerar necessariamente queda na arrecadação. Os governos vão incorrer em gastos extraordinários para enfrentar a crise, com custos em saúde pública também. Isso certamente vai gerar um colapso fiscal, em que vai haver um desequilíbrio entre receita e despesa do ente público. E, por outro lado, né, a gente, em função desse colapso econômico, a gente vai ter um número sem precedentes de inadimplementos, ações de cobrança, execuções, ações revisionais, recuperações e falência. E o que se avizinha, o que se espera, muito provavelmente é um colapso do Poder Judiciário, que não vai ter condições, já assoberbado que não vai ter condições de lidar com essa avalanche de demandas que vão discutir justamente os efeitos econômicos, em que vai se discutir os efeitos econômicos da crise. Daí porque são necessárias essas medidas legislativas. Então, com essa breve introdução, a gente já entra no ponto do PL, né? Medidas legislativas para lidar com a crise econômica e também com a situação de colapso do Poder Judiciário. A ideia, se por um lado, do ponto de vista sanitário, é achatar a curva do contágio, do ponto de vista econômico, é achatar a curva da insolvência, e do ponto de vista do judiciário, seria achatar a curva dessa avalanche de demandas, né? Achatar a curva da judicialização e, enfim, de uma maneira geral, lidar com esses problemas todos. As medidas legais que estão sendo tomadas, elas dizem respeito ao sistema de insolvência, né? Essas medidas do nosso PL 1397, e a ideia que se tem é criar um sistema preventivo. Estou aqui fazendo um resumo, um overview, para, como eu disse, depois entrar nos pontos mais específicos. Se cria um sistema preventivo ao lado do sistema de crise que a gente tem. Então, a gente passaria a ter um sistema de crise e uma espécie de sistema pré-crise ou sistema anticrise, justamente para aquelas empresas que ainda não estão em situação de insolvência, mas que provavelmente vão estar em breve em função da crise. E, bom, é sabido de todos nós, o sistema de crise ele tem como, digamos assim, âncora legislativa a Lei 11.101, que regula a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial pelo plano especial e a falência. E a ideia é que, com o PL 1397, se criem, digamos assim, se aperfeiçoe o sistema ou a sistemática da Lei 11.101 para lidar com esses problemas novos. E aí o que a gente verifica, e aqui é só digamos assim, uma levantada de bola, como eu disse anteriormente, a gente tem 4 alterações mais substanciais no regime jurídico da recuperação extrajudicial, a gente tem 8 alterações no regime da recuperação judicial, 4 alterações no plano especial de RJ e 1 alteração no sistema da falência. Esse assunto do Rodrigo, do Espina e do André. E no sistema preventivo, essa é a parte nova, essa é, digamos assim, aquilo que está sendo criado do zero, não se trata de aperfeiçoamento, mas aquilo que está sendo criado do zero. Nesse sistema preventivo, ou sistema de prevenção à insolvência, como é chamado no texto de lei, se cria a suspensão legal, o regime jurídico da suspensão legal, e o regime jurídico da negociação preventiva, com a ideia de que empresas que acessem esses sistemas, esses regimes, não entrem em situação de crise, não entrem em situação de insolvência, e de preferência não precisem usar o sistema de crise que está aqui na nossa direita. Como é que vai funcionar esse sistema de prevenção ou esse sistema preventivo? Basicamente, como eu mencionei, ele está ancorado no sistema da suspensão legal, que prevê uma espécie de moratória legal, é assim que a justificação do PL chama, uma espécie de suspensão legal, uma espécie de moratória legal de 60 dias. Depois a gente pode até discutir, porque parece que a natureza ela não é bem de moratória, é uma suspensão de algumas ações e basicamente a vedação
da prática de certos atos judiciais e extrajudiciais, então não tem bem caráter de moratória, né? Então a gente pode até discutir isso mais na sequência. E é um sistema, uma sistemática que abarca todos os agentes econômicos, eu vou comentar isso logo na sequência, né? É um acerto por parte dos projetistas, né, da comissão que redigiu o anteprojeto, né? Mas a gente tem alguns pontos sensíveis que a gente vai ter que discutir sobre a questão do agente econômico. É um benefício que é automático, ou seja, ele independe de petição ao Poder Judiciário, ele é ex lege, ou seja, basta se enquadrar no conceito de agente econômico para que se obtenha esse benefício, essa espécie de moratória legal, ou grande suspensão / vedação. E o que a gente tem na prática é, como eu falei para vocês, é a suspensão de certas ações, ações de execução, cumprimento de sentença e também embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença. A gente tem a suspensão das ações revisionais, o que, na minha visão, vou mostrar para vocês também, eu acho que é um problema, justamente essas ações revisionais. Talvez elas devessem seguir de qualquer forma, mas, enfim, isso é papo para daqui a pouco. Existe a vedação da decretação da falência, Spinelli vai ter comentário para falar sobre isso, também questão de despejo, vedação de resolução unilateral de contratos, aquela questão da cláusula ipso facto, que basicamente diz que se uma empresa entra em estado de insolvência, juíza uma ação de insolvência, tem o vencimento antecipado do contrato, e finalmente a cobrança de multas por inadimplemento de obrigações geradas a partir do dia 20 de setembro. Né? Todas essas medidas aqui, elas são medidas que resguardam o agente econômico com relação ao inadimplemento de obrigação vencida pós decretação de estado de calamidade, né? Pós 20 de março. Desculpa, acho que falei 20 de setembro, mas isso é coisa de gaúcho. Né? Data da nossa Revolução Farroupilha aqui, na verdade, é 20 de março. Bom, e por outro lado, o sistema preventivo prevê o regime da negociação preventiva, certo? Aqui a gente tem um regime jurídico cuja ativação, digamos assim, depende do ajuizamento de uma demanda, de um pedido perante o Poder Judiciário. Também os legitimados são agentes econômicos e a outra condição de legitimação é que o agente econômico tenha experimentado uma redução de 30% do seu faturamento em relação ao período lá, os últimos 3 meses do ano passado, basicamente os últimos 3 meses do exercício social anterior, que normalmente coincide com o ano civil. Tá? Então, ou seja, o agente econômico, para estar legitimado para o regime jurídico da negociação preventiva, ele tem que ter, de fato, experimentado uma redução do seu faturamento, tem que ter sido atingido pela crise do Covid-19. Nesse sistema está previsto um stay, né? Esse stay é um stay de mais 60 dias em relação ao anterior, de modo que a gente tem uma paralisação, uma moratória geral de 120 dias, somados os 2 períodos, são 4 meses de fôlego, digamos assim, essa foi a intenção da comissão que redigiu o anteprojeto, né? Um período que mais ou menos refletiria aí o período de quarentena, o de isolamento social, né? As pessoas estão em casa, o comércio está fechado, a indústria está fechada, os serviços não estão acontecendo, pelo menos a maior parte deles. Então, como se tem esse pessoal todo em casa e a gente tem um freio na atividade econômica, essa sistemática, né, esse sistema preventivo deveria também, de uma forma geral, amortecer essa paralisação da economia, daí a ideia dos 120 dias. A gente sabe que tem, hoje em dia, já a gente verifica nas inúmeras lives que estão tratando do projeto 13 ou do projeto de lei 1397, críticas digamos assim, a essa moratória legal, mas isso também é papo para daqui a pouco. A ideia do pessoal, do Ivo, do Pedro, do Márcio, enfim, do Paiva e do Daniel Carnio, foi basicamente proteger as empresas durante esse período de isolamento social, né? O pessoal da comissão organizadora que, enfim, que toca o projeto aí da autoria do deputado Pedro Leal. E, justamente, as medidas que se submetem ao stay são exatamente as mesmas medidas ali da suspensão legal, certo? E existe, depois do ajuizamento da ação, a possibilidade que o devedor solicite ao juiz a nomeação de um negociador. É uma possibilidade, não
uma obrigatoriedade e basicamente negocia quem quer. Então, o devedor ele precisa cientificar a todos, mas ele procura individualmente ou em conjunto dos credores, a lei não estabelece, ou o PL não estabelece regra para negociação, e eles devem tentar chegar a algum acordo. Existe pelo menos essas palavras de estímulo ali no PL. No final do prazo de 60 dias, a ideia é que o negociador ou o próprio devedor apresente um relatório final, relatando aquilo que foi negociado, os resultados, etc. E se porventura houver algum pedido de prorrogação de prazo, a ideia é que não haja, né, que isso não se estenda indefinidamente, qualquer pedido de prorrogação vai ser entendido como um comando de conversão do regime da negociação preventiva para uma recuperação judicial. Então, a gente tem uma conversão, uma convolução de regimes aqui, e então a ideia é que justamente se passe para a recuperação judicial, descontando já o prazo do stay anterior, para que não haja procrastinação, e se parte para um regime, digamos assim, para uma crise mais aguda, porque se entendeu que o devedor não teve habilidade, não conseguiu negociar com os seus credores durante esse período aqui inicial, ou o segundo período, se considerado o período da suspensão legal. Então, já adiantando o ponto, e Juan, eu aqui faço só um pedido, se eu ultrapassar meu tempo aqui, só levanta um cartão amarelo ou vermelho para mim, que eu sei que eu tenho que passar a palavra, tá? Que eu, por descuido, deixei de marcar aqui, ligar o cronômetro. Mas já está no cartão amarelo. Puxa vida. Bom, vamos lá então, rapidinho. Digamos, essa sistemática, ela, no meu ponto de vista, e eu acho que do ponto de vista de todos, ela apresenta acertos, pontos nebulosos e preocupações, e evidentemente que eu não vou trazer todos, até porque eu precisaria de muito mais tempo, mas, de uma maneira geral, aplaudo essa ideia de agente econômico, porque esse já é um reclamo, de uma maneira geral, de tempos da doutrina, que vê que o que percebe que a crise que abate o agente econômico empresarial, ela também abate o agente econômico no empresário, e não tem por que não tratar isso em conjunto numa lei de insolvência, como, por exemplo, é feito nos Estados Unidos. Com um ponto positivo, a conversão da negociação preventiva em RJ, para que essa negociação não se prolongue indefinidamente. Alterações na recuperação extrajudicial, várias delas interessantes. Várias alterações interessantes também no regime da recuperação judicial especial para microempresa e empresa de pequeno porte, que vão ser comentadas. Todas essas alterações vão ser comentadas pelos colegas, e algumas alterações no regime da RJ, no meu ponto de vista, polêmicas, mas talvez necessárias. Tá? Esses, os acertos. Alguns pontos nebulosos, eu acredito, dizem respeito à questão do agente econômico, basicamente porque o conceito de agente econômico em economia é um conceito muito aberto, ele abrange qualquer entidade capaz de interação econômica, ou seja, compra e venda, por exemplo. Então, a gente teria, de uma maneira geral, aqui, não só empresas, mas consumidores, entidades públicas, famílias, o que eu acho que não é o caso do projeto. E a gente tem a ideia, lá no artigo 2º, que trata da legitimação, de que, na verdade, é o agente econômico que exerce uma atividade econômica, né? E daí a doutrina de direito, desde a edição do Código Civil, vem tratando da ideia digamos assim, do empresário que exerce atividade econômica, e a atividade econômica é justamente aquela que é voltada ao lucro. Daí haveria uma delimitação, do meu ponto de vista, dessa ideia de agente econômico para que se beneficiem da suspensão legal e do regime de prevenção ou de negociação preventiva, tão somente agentes econômicos que tenham sua atividade voltada ao lucro. Parece uma coisa óbvia, sem problemas, mas a gente já viu em vários debates sobre o PL 1397, o mesmo que eu assisti, que estava sendo conduzido pelo Juan, em que se disse que, por exemplo, a suspensão legal e a negociação preventiva beneficiava também associações e fundações privadas, e se falou especificamente da questão do clube de futebol, mas daí a gente tem agente econômico que não exerce atividade econômica, né, por assim dizer, pelo menos não nos termos como tem sido posto pela doutrina nos últimos quase 20 anos. Então, a gente talvez precise esclarecer esse ponto. Então, eu acredito que as associações e fundações privadas estejam excluídas, mas já vi que não é posição unânime. Sempre lembrando que na ideia de agente econômico que exerce atividade econômica, a gente também tem os profissionais liberais, a gente tem as sociedades não empresárias, inclusive sociedades simples e sociedades cooperativas, os MEIs, e aqui eu gostaria de chamar só a atenção para a amplitude, para o espectro da abrangência da prevenção, do sistema de negociação preventiva e da suspensão legal,
porque a gente vai ter beneficiado por esse sistema o alfaiate, o astrólogo, o sapateiro, o chaveiro, o colocador de piercing, o confeiteiro, o costureiro, o doceiro, o engraxete, o animador de festas, o mágico, o adestrador, o fotógrafo, o guia de turismo, o jardineiro, o motoboy, toda aquela lista de autônomos que podem se inscrever como MEI, tá? Então, é um ponto de atenção, não estou fazendo uma crítica à inclusão desses sujeitos, mas a gente tem que se dar conta que um espectro muito, muito, muito grande de agentes econômicos vai se beneficiar da suspensão legal, e aí a gente tem que pensar que tipo de efeito econômico isso aqui tudo vai ter. Empresários e autônomos não registrados também, então a gente vai ter o pipoqueiro não registrado se beneficiando da suspensão legal também e da negociação preventiva eventualmente. Sócios de uma sociedade em comum, parece um ponto de dúvida, mas pelo texto da lei também podem se valer do regime, desses regimes. E um ponto que eu estava discutindo anteriormente, a gente fez uma pré-live ali com o Espina, com o Rodrigo e com o André, a gente foi conversando individualmente ou em grupo, a questão das empresas estatais e das empresas sujeitas aos regimes parafilimentares, que pela sua natureza parece não se beneficiariam, e eu não vi ninguém discutir esse ponto ainda, não se beneficiariam do sistema preventivo, mas pela forma como está o texto da lei, não existe nenhum tipo de vedação, certo? E eu fui olhar mais uma vez as leis parafalimentares, entre elas a lei 6024, que trata da crise das instituições financeiras, e pelo texto da lei eu não consigo encontrar uma vedação também, porque ele diz que aquela instituição financeira, aquele banco, ele não pode, por exemplo, se valer da concordata, e a gente sabe que se pode submeter à falência em condições especiais, como, por exemplo, a pedido da autoridade interventora. Mas eu não consegui encontrar uma vedação para que, por exemplo, um banco se valha da negociação preventiva ou mesmo da suspensão legal. Então, são pontos de esclarecimento, pelo menos. A gente tem que começar a debater esses itens também que eu ainda não vi debatidos por enquanto. E, finalmente, eu não vou, já estou aqui aceitando que o meu cartão vermelho implícito pela fisionomia, pela cara do Juan, eu só vou mencionar a preocupação, e eu não vou gastar nem 5 segundos nesse ponto, porque já foi objeto de inúmeras discussões por aí, que são os efeitos econômicos adversos da suspensão legal e talvez também da negociação preventiva, no sentido de que todo mundo é credor e devedor de alguém e que uma moratória generalizada talvez estenda a crise, na verdade, por mais 4 meses, ao invés de resolver a crise que nós todos estamos vivendo. Tá? Como eu prometi, não vou entrar nesse ponto, ele fica para discussão futura e, eventualmente, para as perguntas. Juan, eram essas as minhas considerações preliminares. Como eu disse, eu levantei a bola e agora os profissionais eles resolvem o problema.